noite, irmãos e irmãs. Meu nome é o pastor Ademir, da Igreja Batista Missionária Internacional. E nesta noite eu quero falar com os irmãos sobre o ânimo, a ousadia do crente. A palavra de Deus diz na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. A pessoa que possui intrepidez é uma pessoa de coragem, é uma pessoa de ânimo, é uma pessoa de ousadia. E a Bíblia mostra que isso, a intrepidez, o ânimo, a ousadia e a coragem, ela é própria daquele que está servindo a Deus. É própria daquele que é o filho ou a filha de Deus. O filho ou a filha de Deus, a igreja de Deus, não são pessoas acovardadas, não são pessoas medrosas, não são pessoas desanimadas, porque a nossa fé está baseada naquele que é a fonte de todo o ânimo, aquele que é a fonte de toda a coragem, aquele que é a fonte de toda a ousadia. O amor de Deus, como está escrito lá na carta de Paulo aos Romanos, a Bíblia diz que o amor de Deus está em nós. E este amor de Deus é que nos faz ter coragem. É o amor que lança fora todo o medo, como diz a sua palavra. O amor de Deus é a base da nossa fé, como está lá escrito na carta de Paulo aos Gálatas. E o amor de Deus é aquele que nos mantém firme. Se estamos andando no amor de Deus que está em nós, se estamos andando guiados pelo Espírito Santo de Deus que está em nós junto com o seu amor, então nós seremos pessoas de fé. Então nós seremos pessoas de alegria. Então nós seremos pessoas de bom ânimo. Então nós seremos pessoas de coragem. Então nós seremos pessoas com ousadia. Por isso, se o amor de Deus está em nós, e se o amor de Deus ele lança fora todo medo, então nós, em primeiro lugar, não temeremos. Nós não temeremos a maldade humana. Como diz o salmista lá no Salmo 3, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. O salmista, no seu tempo ali, estava vivendo uma situação de pessoas movidas pelo instinto de maldade, movida pelo instinto das trevas, e que ele se sentia cercado. Mas mesmo vendo com os olhos naturais de que estava cercado, de que estava sendo perseguido, o salmista declara, nessa ousadia, nesse ânimo, nessa fé, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. A questão não é saber quais as circunstâncias contrárias que nos cercam. A questão não é saber se pessoas movidas pelo mundo das trevas estão intentando mal contra nós. A questão não é saber se as circunstâncias naturais são contrárias a nós. A questão principal para nossas vidas, nós que cremos em Deus, é saber quem está conosco. Se nós temos a confiança, se nós temos a certeza de que o amor de Deus que está em nós, ele lança fora todo medo. Como diz o salmista, nós não vamos temer os milhares, por maior que seja a adversidade, por maior que seja os inimigos, por maior que seja as condições contrárias, os obstáculos, nós não vamos temer aqueles que tomam posição contra nós. Nenhuma circunstância que se coloca contra nós, a palavra de Deus nos assegura de que, com base no amor de Deus que está em nós, que lança fora todo medo, nós não vamos temer. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. A confiança do salmista é tão grande, que aos olhos naturais nós vamos ver aí essa desproporção muito grande. Um exército contra um homem. Mas só que há uma diferença com esse homem. Aquele que está com esse homem é o amor de Deus. Aquele que está com esse homem é o próprio Deus, que é a fonte de todo o poder, de toda a força que nos impulsiona e que nos faz ter ousadia e ter coragem. E se o próprio Deus está conosco, se o amor de Deus, se o Espírito Santo de Deus está conosco, nós podemos declarar, como diz o salmista,
Ainda que um exército de problemas, um exército de pandemias, um exército de enfermidades, um exército de más notícias, de dificuldades econômicas, um exército de problema de falta de emprego, um exército de problemas na família, ainda que qualquer que seja esse exército, ele venha contra nós, ele se acampe ao nosso redor. Nós vamos declarar como declara o salmista: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, porque o nosso coração está firme, o nosso coração está bem firmado no amor de Deus que lança fora todo medo. O Senhor está comigo, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Se Deus é aquele que está ao nosso redor e está conosco, quem poderá fazer mal contra nós? O salmista aqui ele faz essa pergunta, uma pergunta bastante interessante que nós temos que fazer diante de toda situação de adversidade. Se o Senhor está comigo, se o Senhor está conosco, nós não vamos temer. Porque nós temos uma razão muito simples para não temer. Deus está conosco. Deus é a nossa companhia. O poder de Deus é por nós. E se o poder de Deus é por nós, quem é o homem? O que o homem poderá fazer contra nós? A Bíblia diz que nós temos que temer antes, não aquele que pode matar a carne. O homem pode até matar a carne do crente. O homem pode até atentar contra o corpo do Filho de Deus e da Filha de Deus. Mas a Bíblia diz que nós temos que temer muito mais aquele que é poderoso para fazer perecer não somente o corpo, mas a alma. E somente Deus tem esse poder de fazer perecer o corpo e a alma daqueles que não querem saber de Deus. Mas se nós estamos com Deus, se nós cremos em Deus, se o amor de Deus está conosco e lança fora todo medo, nós não vamos perecer a morte física, nós não vamos temer a morte física, porque muito mais nós temos a convicção de que Deus nos garante a salvação da nossa alma e do nosso espírito. Quem nos poderá fazer o homem? O homem pode atentar somente contra o que ele está vendo, contra o nosso físico, como as circunstâncias naturais. Mas a circunstância espiritual da nossa vida está nas mãos de Deus. E Deus é quem controla toda a circunstância do mundo espiritual. E no mundo espiritual nós estamos com Deus. No mundo espiritual nós estamos unidos a Jesus. E nessa posição nós estamos seguros. Porque mais importante do que a nossa condição natural é a nossa condição espiritual. E nessa condição espiritual nós somos filhos de Deus. E nada pode nos tirar dessa posição de filhos de Deus. Nós não vamos temer as más notícias. Estamos vivendo num tempo em que cada dia que você acorda e liga a televisão, de 6 da manhã até meia-noite, é só a má notícia. É má notícia da pandemia, é a má notícia de problemas na área política, na área governamental, é a má notícia das intrigas políticas, é a má notícia da economia, que dizem que a economia do mundo e do Brasil especialmente não está bem, que ela vai ficar pior. É a má notícia de que está havendo desemprego, de que empresas estão quebrando. É a má notícia de que muitos alunos estão em casa e precisam assistir aulas online, mas não têm as condições necessárias de acompanhar essas aulas. Para todos os lados que nós viramos é a má notícia. Mas a Bíblia diz que aquele que crê em Deus, o Filho de Deus, a Filha de Deus, que o amor de Deus está no seu coração. Esse amor que lança fora todo medo, ele também lança fora as más notícias. Nós não vamos temer as más notícias. O salmista diz: não se atemoriza de más notícias, porque o seu coração está firme. Aquele que tem o amor de Deus no seu coração, o seu coração está firme e não vai temer as más notícias. Não importa qual é o volume dessas más notícias, não importa a intensidade dessas más notícias. O que nós sabemos é que nós temos todas as condições em Deus, em Cristo Jesus, de que nós não vamos temer as más notícias. Porque nós sabemos que em Deus e com Deus sempre teremos uma boa notícia. O nosso Deus é aquele que traz a boa notícia.
Lá atrás, quando o homem caiu, lá atrás, quando o homem pecou, foi uma grande má notícia. Lá atrás, quando disse que todo mundo ficou numa situação complicada por conta do erro que o homem cometeu, foi uma grande má notícia. Mas logo Deus providenciou uma boa notícia de que enviaria o seu Filho para salvar, para tirar a humanidade da condição de má notícia. Para tirar esse mundo da condição de má notícia. As circunstâncias naturais, elas continuam mostrando a má notícia, mas Deus no mundo espiritual, Ele está tomando de conta de toda a situação. Ele está modificando a situação em favor daqueles que amam a Deus, em favor daqueles que buscam a Deus, porque Deus é o Deus da boa notícia. É o Deus que traz a vida, é o Deus que traz a alegria, é o Deus que traz a renovação, é o Deus que a boa notícia de Deus ela traz a nova oportunidade. A boa notícia de Deus ela vai mostrar o caminho onde não existe o caminho. A boa notícia de Deus ela vai trazer a paz. A boa notícia de Deus ela vai trazer a prosperidade para aquela nação cujo Deus é o Senhor. É a boa notícia. Nosso Deus é o Deus da boa notícia. E essa boa notícia está ligada ao amor de Deus que está em nossos corações. Em segundo lugar, nós confiamos em Deus. Se o amor de Deus está em nossos corações, nós confiamos em Deus. Nós confiamos em Deus porque Deus é a nossa salvação. Como diz o profeta Isaías, Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força. Nós confiamos em Deus porque Deus é a nossa força. É Ele quem nos impulsiona. Às vezes acordamos tristes, às vezes acordamos desanimados, às vezes acordamos sem muito estímulo, às vezes olhamos para os problemas e nós, na nossa força natural, nós não estamos animados para prosseguir naquele dia. Mas a Bíblia diz que a nossa postura correta é olhar para cada dia e dizer, eu vou me regozijar nesse dia, porque este é o dia que Deus preparou para mim. Porque o amor de Deus está em nós e Ele nos enche de força, Ele nos enche de alegria, Ele nos enche de ânimo. E se Deus está nos enchendo do seu amor, nos enchendo da sua alegria, nos enchendo do seu ânimo, então Ele é a nossa força. Então, nós vamos nos alegrar com cada dia que o Senhor preparou para nós, porque nós temos essa certeza de que a base da nossa alegria, do nosso ânimo, da nossa ousadia é Deus, que é a fonte da nossa força. Confiamos em Deus porque Ele é a nossa força, como diz Isaías 7,14. Lá, em Isaías 7,14, ele relata a história do rei Acais, que estava cercado pelos inimigos, estava ameaçado pela invasão dos inimigos, mas enquanto ele olhou para si, ele tremeu, ele ficou com medo. Mas a partir do momento que ele olhou para Deus, que ele buscou a Deus, ele criou força, ele criou coragem, ele criou a convicção de que com Deus ele seria livre daquela situação e todos os seus inimigos seriam desbaratados. Confiamos em Deus porque Deus é a nossa segurança. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, como diz o salmista, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Não importa qual é a condição natural em que nós estamos passando. Não importa se a aparência é de um vale de sombra da morte. Mas a Bíblia diz, ainda que nós andemos por esse vale da sombra da morte, o vale da pandemia é um vale da sombra da morte. Milhares de mortes estão acontecendo pelo mundo afora. É um vale da sombra da morte. A igreja não está sendo poupada de passar por esse vale da sombra da morte. Deus não prometeu de que a igreja, de que nós, os filhos de Deus, nós que cremos em Jesus como Senhor e Salvador, de que nós não passaríamos, de que nós não enfrentaríamos nenhum vale de sombra da morte. Nós estamos passando sim por um vale de sombra da morte. Mas Deus nos dá a certeza de que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não vamos temer. Nós não vamos temer nenhum mal. Se viermos a encarar a morte física, partiremos desse mundo na certeza de que nós estaremos com Deus para sempre. Mas Deus é poderoso para nos livrar até da morte física neste momento. E a certeza que nós temos disso
é de que Deus está conosco. O salmista diz: não vou temer mal nenhum, porque tu estás comigo. O que nos dá a segurança, o que nos dá o ânimo, o que nos dá a alegria e a confiança de passar pelo vale da sombra da morte, não são as circunstâncias naturais, não é a nossa própria força, mas é saber quem é que está do nosso lado. É o nosso Deus que está do nosso lado. O nosso Deus como um bom pastor, o nosso Deus como aquele que sabe todas as coisas, aquele que está nos guiando de uma maneira segura, Ele está do nosso lado. E se Deus está do nosso lado, não vamos temer mal nenhum, porque a companhia de Deus, a presença de Deus em nossas vidas, é que nos dá a alegria, é que nos dá a força, é que nos dá a confiança de que nós vamos atravessar qualquer vale da sombra da morte. A igreja não teme nenhum vale da sombra da morte, porque o Deus que é o autor da vida, o Deus que é o autor da força, o Deus que é o autor de todo o poder, o Deus que sabe a direção e que está conduzindo a sua igreja, o seu povo, Ele é quem está à frente. E assim como entramos nesse vale, não importa o tempo que vamos atravessar o vale, chegaremos do outro lado. E Deus está sempre presente em nossas vidas. Em último lugar, em terceiro lugar, a nossa alegria está em Deus. Se o amor de Deus está em nossos corações e Ele lança fora todo o medo, a nossa alegria está em Deus. Abacuque, um dos últimos profetas do Velho Testamento, quando o povo de Deus, sabendo de que o povo de Deus seria levado cativo, e ele teve esse entendimento de que o povo de Deus seria levado cativo pela sua rebeldia. E esse entendimento de que a cidade seria destruída, o templo seria destruído e o povo seria levado cativo pela sua rebeldia. E ele chegou por um momento de querer perder a esperança, de querer se atemorizar, de querer ficar com medo, de querer ficar sem nenhuma esperança em relação ao futuro de Israel. Mas Deus, que estava permitindo toda aquela situação para disciplinar o seu povo, também é o Deus que traz a alegria, que renova a esperança, que enche o coração do homem de amor e de fé. E aí ele expressa, quando ele teve esse conforto da parte de Deus, da parte do amor de Deus que encheu seu coração, ele vai e diz: eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Somente alguém que está tomado pelo amor de Deus, somente alguém que está cheio pelo amor de Deus, somente alguém que está na confiança em Deus e na confiança na presença de Deus, ele pode declarar no meio de qualquer pandemia, de qualquer situação de tristeza, de qualquer situação de adversidade, de qualquer situação de que aos olhos naturais não tem uma certeza de futuro. Mas em Deus ele tem toda a confiança. E ele vai dizer: eu exulto, eu me alegro no Deus da minha salvação. E eu exulto. Eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Esta é a palavra que eu deixo para você nesta noite, de que o amor de Deus enche o seu coração de alegria, de intrepidez, de coragem, de ânimo, e de que qualquer que seja a adversidade que estamos passando neste momento, ela vai passar. O vale de dor vai ser transformado num vale de alegria. O momento de tristeza vai ser transformado num momento de alegria. Toda a falta de esperança vai passar, toda a falta de ânimo vai passar, e a nossa confiança vai continuar firme no Senhor, aquele que é o Deus da nossa salvação. Amém?